Nós vamos estar fazendo a leitura da palavra em Apocalipse, capítulo 3, e versículo 14. Nós iremos conversar nesta noite o perigo de ser um crente morno. O perigo de ser um crente morno. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 e diante. Ao anjo do Senhor, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, o perigo de ser um crente morno. A expressão do crente morno tem origem nas palavras de Jesus à igreja de Laodiceia, onde registrada em Apocalipse, o texto que nós acabamos de ler. Essa repreensão não é dirigida a incrédulos, a descrentes, não, de maneira nenhuma, mas a uma igreja, a um povo que conhece a verdade, mas vivia de forma indiferente a esta verdade. Nesse contexto de mornidão, representa um estado espiritual de acomodação, indiferença e autossuficiência. Na perspectiva bíblica, a mornidão espiritual é um sintoma grave de infidelidade a Deus. O morno não é declarado inimigo de Cristo, mas também não é encontrado ao lado dele em fervor. Vive em cima do muro, tentando conciliar o sagrado com a vida afora, desconduzida pelo mundo. Ou seja, tem um pé no mundo, outro na igreja, ou tem um pé na igreja e outro no mundo. É o crente em cima do muro. Jesus deixa claro que essa posição é insustentável e repulsiva aos olhos de Deus. Por isso que Paulo, ele é preciso escrever aos Romanos, no capítulo 12 e versículo 11, e dizendo a mim e a você: sede vós fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor com toda alegria. A Bíblia nos chama a ser crente e nos define para com Deus. Em que sentido? Para nós nos entregar totalmente a Ele.
não em parte, não dividi-lo, porque Deus não te divide com ninguém. O diabo até te aceita você de dividir com Deus, mas Deus não te aceita te dividir com o diabo, porque você é exclusivamente dele. É por isso, meu querido, que nós estamos vendo um perigo de engano e rejeição. O mais alarmante na condição do crente morno é que frequentemente ele não reconhece a sua verdadeira situação. A igreja de Laodiceia dizia: eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Jesus vem e diz: oh miserável, você não sabe que é pobre, cego e nu? A mornidão produz uma falsa sensação de segurança espiritual. É nisso o indivíduo se convence de que sua fé é suficiente, quando na verdade espiritualmente apático, sem fruto, distante de Deus, está mais preocupado com as coisas terrenas, está preocupado mais com seus comércios, enquanto Deus quer de mim e de você que nós olhemos para a sua presença e nos entregamos totalmente a Ele. Essa ilusão pode ser mortal, meu filho. Fuja disso. Você precisa entender: se você for morno, não tem como Ele te ajudar. É por isso que Ele está te chamando e te chacoalhando nesta noite. Arrependa-te, porque eu quero te levantar. Arrependa-te, porque eu quero te sustentar. Arrependa-te, porque eu quero te usar na minha presença. Venha comprar comigo ouro refinado. Venha buscar uma fé genuína. Venha buscar o fogo, mas não o fogo de palha, mas o fogo mediante as provações, para mudar teu caráter, e o fogo do Espírito Santo na tua vida. Crente, para avançar e sair na mornidão, precisa ser quente, 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 quente na presença do Espírito. É forte. Isso daqui é tão interessante, é que o texto, ele nos mostra Jesus aparecendo em glória no contexto. Seus cabelos são brancos como a lã branca, os seus olhos são como chama de fogo, da sua boca sai uma espada de 2 gumes. Ele está vestido de uma roupa sacerdotal. Ele está com um cinturão glorioso, e a Bíblia diz que os seus pés são tão reluzentes como latão refinado na fornalha. Na sua mão tem 7 estrelas, mas o que é bonito é que cada figura dessa, ele vai se revelar para uma igreja. Aqui o contexto é a Ásia Menor. João está na ilha de Pátimos, ele tem uma revelação de Deus. Antes de ele ir para a ilha de Pátimos, o imperador Dominiciano colocou ele dentro de um tonel de azeite quente. Pastor, e por que ele não morreu? Porque o azeite que estava nele era mais quente do que o azeite de Dominiciano. Ele estava cheio da presença do Espírito Santo. E lá ele revela e recebe a revelação de Deus. E é a ordem de entregar as cartas às igrejas. E ele começa para a igreja de Éfeso: eu tenho 7 estrelas nas mãos, e eu estou no meio dos 7 castiçais de ouro. O que são os 7 estrelas nas mãos? A palavra anjo aqui é ângelos, mensageiro. Não é anjo aquele que estão no céu cantando santo, santo, não. Anjo aqui é mensageiros, pregadores, pastores que estão liderando uma igreja. A carta é direcionada a eles, e eles têm que direcionar as igrejas. E o texto diz que os pastores, que são as estrelas,
está nas mãos de Deus. Sabe o que é isso? Pastor não é para estar preocupado quando o negócio acontece com ele, quando se levanta inimigo contra ele, quando querem puxar o tapete dele. Por quê? Porque o pastor está na mão de Jesus. Quem protege pastor é Jesus. Quem conduz vida de pastor é Jesus. Quem levanta pastor é Jesus. Quem bota pastor é Jesus. E quem tira pastor é Jesus. A vida dos pastores está nas mãos de Jesus. Por isso, bastante cuidado quando você querer mexer com aquele que está na mão de Jesus. Os 7 castiçais de ouro, ele passeava no meio dos 7 castiçais. Os 7 castiçais, o texto é específico em dizer que a igreja, aonde as 7 igrejas da Ásia, Jesus passeava no meio delas. O que é castiçal? É um candelabro. Um candelabro, ele tem simplesmente 7 hastes e tem lamparinas, ou seja, as lamparinas, para se manter acesa dentro do tabernáculo, o sacerdote colocava azeite para o fogo das 7 castiçais não se apagar. Ou seja, a igreja, o fogo dela nunca pode apagar. E por quê? Porque ela tem um sumo sacerdote. E qual é o sumo sacerdote? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. E não tem diabo que apague esse fogo. Por quê? Porque ele manda azeite, 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 azeite. O fogo do Espírito está na vida da igreja. Nada para a igreja. Uma vez esse fogo se acendeu, e a Assembleia de Deus tem mais de 100 anos no Brasil e continua incendiando o mundo, porque tem azeite do Espírito. Cadê a igreja que tem esse azeite? Levanta a mão e adora! Eita Deus! Eita Jesus! Para a igreja de Esmirna, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu estava morto, mas eu revivi. Eu ressuscitei dentre os mortos. Eu sou o primeiro, porque todas as coisas veio através de mim. E eu sou o último, porque eu conduzo e concluo a história. Observem, ele conduz a história do mundo, ele sustenta a história do mundo, ele vai levar a história do mundo para a sua conclusão. Semelhantemente é com a tua vida. Não te desespera. Se ele controla o universo, ele controla a tua casa, ele controla a tua vida, ele controla a tua história. Oh, glória! Vocês estão sentindo isso, irmão? É só eu que estou sentindo a presença. Você está sentindo essa glória? Eu estava morto, João. Eu estava morto, Esmirna. Mas eu ressuscitei. E eu vivo para sempre. Ninguém pode parar vocês. Sabe por que a igreja marcha? Observem, os Herodes quis matar Tiago e Pedro. Por quê? Eu matando os cabeças, a igreja não avança. Mas olhe para a história. Pedro morreu, João morreu, Paulo morreu, os apóstolos, os pais da igreja morreram, Agostinho morreu, Orígenes morreu, Tertuliano morreu, tudo passou. Quando veio os reformadores, Lutero morreu, você vai ver João Calvino morreu, você vai ver grandes homens que pregaram na história, morreram, mas a igreja está aqui, está aqui, está aqui. E por que ela está aqui? Porque o dono dela morreu, mas o dono dela ressuscitou para sempre. Ninguém vai barrar a igreja. O mundo está se levantando e o mundo está querendo prender pastores, o mundo está querendo prender a igreja. Lá na África agora mataram um bocado de crente, mas Tertuliano já havia dito: pode derramar sangue de crente, quanto mais derrama, mais Deus salva, quanto mais derrama, Deus liberta, porque Ele vive. Ele
vive para sempre. Ó Pérgamo, para você, Pérgamo, eu tenho a espada de 2 gumes saindo da minha boca. Juízo, ele julga com perfeição. Quando a palavra dele é pregada dentro da igreja, faz a vontade dele. A palavra faz o que eu desejo, faz o que me apraz. O que é isso? Quando ela é pregada, você se arrepende, fez efeito, fez o que ele quis. Pastor, e se eu ouvir a palavra e não me arrepender? Também fez o desejo dele, te julgou. Por isso que a espada afiada de 2 gumes faz aquilo que ele apraz. Por isso que a Bíblia diz que esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela penetra na divisão da alma, do espírito, entre juntas, entre medulas. Ele pega o teu coração velho cheio de miséria e transforma as intenções dele para te dar um novo coração, para você adorar o Pai em espírito e em verdade. Te atira, para você os meus olhos são como chama de fogo. O que é óleo de fogo? Onisciência. Sabe por que ele julga com perfeição? Porque ele está no meio da igreja. Sabe por que ele julga com perfeição? Porque ele é onisciente. Ele tem 2 atributos interessantes. Primeiro, onipresença. Ele, como onipresente, ele é a tua testemunha onde você está. Se você está lá no banheiro, lá ele está. Se você está lá no quarto com aquele computador, lá ele está. Se você está lá na faculdade no meio dos teus amigos, lá ele está. Se você estiver lá na escola, lá ele está. Se você estiver na política com corrupção, lá ele está. Ele é testemunha. Nada escapa dele. Os meus olhos é como chama de fogo. Se ele, como onipresente, ele é tua testemunha no teu lugar, ele, como onisciente, ele é tua testemunha na tua mente. Tudo que você pensa, ele sabe. Se você deseja a mulher do próximo, ele sabe. Se você deseja o marido do próximo, ele sabe. Se você deseja luxúria, lascívia, ele sabe. Nada. Eu vou dizer aqui uma coisa para você. Olha o que disse Davi: se eu vou para o céu, lá ele está. Se eu venho para a terra, aqui ele está. Se eu descer para as profundezas, lá ele está. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe, mas não é pecado e nem errado dizer o que você já sabe. Pedro pregou aquilo que a igreja já sabia. Paulo já pregava aquilo que a igreja já sabia. E eu vou dizer uma coisa para você, o que você já sabe. Você pode se esconder do seu marido. Você pode se esconder do teu pai. Você pode se esconder da tua mulher. Você pode se esconder do pastor. Você pode se esconder do seu líder de mocidade. Mas você não se esconde daquele que tem os olhos como chama de fogo. E só quem crê nisso, só quem crê que ele tem chama de fogo, levanta a tua... Vai. 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 Oh, Tiatira, os meus pés também são reluzentes como o latão refinado da fornalha. Oh, Tiatira, se o mundo e o diabo tentam acusar que você está em pecado, não te preocupa, oh, Tiatira. Não te preocupa, Assembleia de Deus de Coroatá. Eu sou para você como pés reluzentes na fornalha, porque eu esmago Satanás, eu esmago o teu pecado. Você perdeu Satanás, e a igreja de Coroatá é lavada, é remida, é purificada. Levanta a mão para o céu, eu estou sentindo uma glória. Levanta a mão, tem uma nuvem de glória sobre este lugar. Receba renovo espiritual aí, crente. Fala em língua estranha, crente. És batizado com o Espírito Santo. Sardes, para você, Sardes, eu tenho os 7 espíritos, perfeição, sabedoria. Também sou 7 cartiçais,
7 estrelas. Filadélfia, para você eu sou Jesus, aquele que tem a chave de Davi. Eu sou o Messias. E quando eu abro, não tem homem, não tem diabo que fecha, mas também quando eu fecho, não tem ninguém que abre. Ele está dizendo para Filadélfia: Filadélfia, você precisa pregar. Vá pregar, porque eu já abri as portas da fé. Eu já abri as portas da salvação. Pode se levantar simplesmente partidos, ideologia para querer parar a igreja. Pode se levantar o que quiser na Rússia, pode se levantar o que quiser no Brasil, pode se levantar o que quiser lá nos países que tem a janela e porta de ferro, pode ter o que for. O evangelho, Deus chega e abre a porta, e não tem ninguém que para uma igreja que está cheia da presença de Deus. Não tem. Ô Laodiceia, chegou no texto, e eu tenho só 6 minutos, e não vai dar tempo. Laodiceia, para você eu sou o amém, para você eu sou a testemunha fiel. O amém, no hebraico, significa verdadeiramente, trazendo a ideia de algo certo, algo seguro. Ele está dizendo para mim e para você: fiquem tranquilos e fiquem seguros, porque eu sou o amém e sou a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha de quê? De Deus. Quando Jesus desce, ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve a mim, ouve também o Pai. Quem me recebe, recebe o Pai. Quem não me recebe, também não recebe o Pai. Ele é a testemunha fiel de Deus. Ele, por isso que diz: o verbo se fez carne, habitou no meio dos homens, cheio de graça, cheio de verdade, revelando a glória do Pai. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Sem caminho não tem como seguir, sem verdade não tem como conhecer, e sem vida não tem como viver. Ele é o caminho que te leva ao Pai, ele é a verdade que te revela o Pai, e ele é a vida que te leva à presença eterna do Pai. Eu vou resumir o máximo o sermão. Eu vou falar de 4 pontos muito rápido. Nem é frio nem é quente. Número 2, a característica de quem é morno. 3, o que leva uma igreja a pecar ou ficar morna. 4, a igreja que tem identidade será exaltada. Meus irmãos, senhoras e senhores, nem é frio e nem é quente. Eu preciso da sua atenção por um momento, senão você não vai entender o que é que o texto está dizendo. Creio que, né? Escrevendo sobre a cultura e o contexto histórico desse texto, ele vai definir por que Jesus, ele disse que a igreja, ela é morna, e não é fria e nem quente, porque tinha 3 cidades, chamado Colossos, que ficava 15 quilômetros distante de Laodiceia, e existia Hierápolis, que ficava 10 quilômetros distante de Laodiceia. Na cidade de Colossos tinha fonte de água fria, água potável, que servia para beber. Em Hierápolis tinha fonte de água quente, que servia para tomar banho e trazer relaxamento no corpo. Laodiceia não tinha fonte, tinha aqueduto, que fazia uma espécie de um trilho para chegar a água de Hierápolis até na cidade de Laodiceia. Quando a população ia beber a água, não era fria e também não era quente, era morna. Na hora que bebia, dava ânsia de vômito, e dizia da seguinte maneira: eu estou com vontade de vomitar. O povo e a população reclamava. Jesus pega esse contexto histórico, cultural, geográfico, e aplica para a igreja de Laodiceia, dizendo: igreja, você não é fria, tu não serve para beber. Laodiceia, você não é quente,
não serve para tomar banho e nem relaxar o corpo. Tu és morna. Quando eu te bebo, dá ânsia de vômito. O que é água fria? O que é água quente? Identidade. Igreja que não tem identidade, ela não tem utilidade. Igreja que não tem identidade. E que identidade é essa? De cristão, de crente, de sinceridade. Compra e paga. É fiel nos seus negócios, é fiel à sua mulher, é fiel ao seu marido, não vai para a cama com o namorado, não vai para a cama com a namorada. E por quê? Porque ele tem utilidade, ele é quente, ele é fiel, ele é sincero. E se tem identidade, vai ter utilidade. E se tem utilidade, te prepara, ele vai te usar na terra, ele vai te abençoar na terra. A questão é, você tem identidade cristã? Você que passa por 1000 divórcios, tu tem identidade cristã? Ou nós nos assentamos para ser crente de verdade? Porque, mas eu sou morno. Tem muita gente que se chegou para a igreja, mas nunca se chegou para Cristo. Quem se chega para Cristo é diferente, é santo e tem a identidade cristã. É diferente, irmãos. O mundo começa entrando, as sutilezas de Satanás começam enganando, e por isso que não tem a identidade cristã. Mas eu tenho certeza que nesses últimos dias eu não estou pregando para uma igreja morna, eu estou pregando para uma igreja que tem utilidade. Cadê os cristãos aqui que tem utilidade para fazer a obra? Cadê os cristãos que têm utilidade para adorar a Deus? E quem tem utilidade para ser arrebatado na glória? Levanta a tua mão e adora, levanta a tua mão e glorifica. Levanta a tua mão que tem identidade. Pastor, como é que eu faço para eu ter identidade? Está no final do texto que eu li. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? E como é que o Espírito fala? Pela carta. Pegou a carta, chegou na igreja, que era nas casas, não era num templo como esse, porque o templo surgiu no ano 313, quando o edito de Milão por Constantino estabeleceu. Isso daqui não existia antes, era feito nas casas. E chegava, abria a Bíblia, abria o livro, abria a carta e lia. E quando chegava no final da carta, ele dizia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que ele está querendo dizer para você hoje, nesta noite? Mais uma vez, o Espírito Santo bradou pela sua palavra. Mais uma vez ele fala com você. Mais uma vez ele quer abrir o teu coração. Mais uma vez ele te chama ao arrependimento. Mais uma vez ele te chama ao zelo. Mais uma vez ele te chama à santidade. Mais uma vez ele quer abrir teus olhos com colírio. Mais uma vez ele quer te dar vestes brancas. E o que é veste branca? É santidade pura na tua vida, é justiça pura na tua vida, é pureza na tua vida. Ó igreja de Coroatá, abre os teus ouvidos para ouvir a voz do Espírito sobre a tua vida.